fazer aqui. Então, eu já coloquei para gravar, lembrando que esse webinário está sendo gravado, tá bom? Bom, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nessa tarde do dia 8 de abril de 2022. Esse é o segundo webinário do Vigia Epidemia. O doutor Anderson de Oliveira, epidemiologista, já está aqui com a gente, é o nosso convidado para falar sobre as experiências no enfrentamento de situações de crise. Como que os serviços de saúde devem se preparar nesse webinário? Como que eles devem se preparar? E nesse webinário, né, ele faz parte do Programa Educacional em Vigilância e Cuidado em Saúde no Enfrentamento da Covid-19 e de outras doenças virais, o Vigia Epidemia. Ele é ofertado pela Fiocruz Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Lembrando que você que está aí hoje junto com a gente também pode realizar a matrícula nos 4 módulos autoinstrucionais da plataforma da UnaSUS, nos links que a gente vai deixar no chat para vocês daqui a pouquinho. As dúvidas, gente, e perguntas que vocês tiverem durante, né, o webinário e durante a fala do Dr. Anderson e também da doutora Sandra, podem ser enviadas no chat, que eu vou encaminhar para a doutora Sandra Leone, que é a mediadora desse nosso webinário de hoje. A doutora Sandra Leone é coordenadora do Vigia Epidemia, mediadora desse webinário. Sandra, muito obrigada, né, por essa oportunidade, né, da organização desses webinários, com tanto conhecimento. É com você. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença e participação, especialmente o doutor Anderson. Eu vou falar um pouquinho e aí vou cumprimentar todos que estão aqui participando e do Anderson, que vai contar a experiência dele para nós. Então, o doutor Anderson é epidemiologia, fez na Universidade do Rio Grande do Sul, secretário de Saúde do STF, do Supremo Tribunal Federal, professor da Universidade do Planalto, do Uniceplan e da PUC Goiânia, né? Em seus mais de 24 anos atuando na saúde pública, ele passou por diversos cargos das 13 esferas de gestão do SUS, no município, estado e na federação, e ele foi, inclusive, o secretário nacional de Vigilância em Saúde do Mato Grosso do Sul, que participou de 2 gestões críticas, especialmente na gestão onde todo o plano de contingenciamento no enfrentamento da pandemia do Covid foi desenvolvido, teve uma atuação muito brilhante, e nós fomos espectadores e muitos de nós viramos fãs dele, porque assistíamos todos os dias, praticamente, as discussões que se tinha relativo à pandemia. Então, ele é servidor público federal do Ministério da Defesa, cedido ao STF na atualidade, como eu havia dito, secretário de Serviços Integrados de Saúde, tem uma formação de especialista em gestão de saúde pública, e naquele período de 2020 foi um dos responsáveis pela resposta nacional do enfrentamento à pandemia do Covid, e atua como membro coordenador da Comissão Médica da Educação da Secretaria de Saúde de São Paulo, apoiando também estados como de Pernambuco em ações de vigilância em saúde. Então, gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui presentes também, do CIEVES de Mato Grosso do Sul, as duas tutoras, que é a Adélia, do tutores especialistas, né, e a professora Ana Paula, que estão aí conosco, os alunos que fazem o curso do Vigia Epidemia interagem com os tutores que estão presentes, o grupo da pós-graduação de desenvolvimento da região centro-oeste da UFMS também, de Pernambuco, tem aqui o CN Infecto, Ciência de Saúde Coletiva, o pessoal do Ceará, a Margarete, que é apoiadora do CIEVES Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Renavo do Ceará, CIEVES Tocantins, Espírito Santo. Então, a gente está aqui com o Brasil todo, muitos outros colegas, profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde, na Vigilância em Saúde, e agora a gente vai, então, agradecendo de novo a todos vocês, depois a Thaísa, de repente, chama os nossos participantes e vai dizendo quantas pessoas a gente tem, quem está por aqui, mas a gente está com o Brasil.
E a gente queria, então, abrir esse espaço para dar oportunidade para o Wanderson a sua experiência para a gente, do período de enfrentamento, da sua experiência no momento atual, que são das sanitárias que a gente tem para enfrentar, porque a gente quer, inclusive, estimular todos vocês a participarem do nosso módulo 4, que foi ele que coordenou junto com a professora Carla, né? Ele fez todo um arcabouço do módulo 4 desse curso do Vigipedemia, organizou todo o raciocínio e a lógica de enfrentamento. Depois a doutora Carla teve que assumir, inclusive para ajudá-lo, né, no sentido de que ele tinha outras demandas muito atribuladas e muito procurado, e então ele é uma das pessoas que abrilhantou a construção daquele curso, e a gente, então, gostaria de agradecer mesmo a presença dele, o tempo disponível e toda a atuação que ele teve naquele período também da pandemia, porque também é muito criticado e ele enfrentou com muito louvor. Então, obrigado, publicamente quero te dizer, e obrigado por esse momento também, tá bom? É com você agora. Obrigado, professora Sandra, obrigado a Thaisa, a todos que estão aqui dedicando o seu tempo para debater conosco a questão da emergência, dessa preparação, né? Eu vou abordar com vocês as experiências no enfrentamento de situações de crise e como que os serviços de saúde devem ou deveriam se preparar. Para isso, eu preparei aqui alguns slides que eu espero que sejam apenas... esses slides serão apenas um pano de fundo, será apenas um pano de fundo para que nós possamos ilustrar cada elemento desse processo. Como disse a doutora Sandra, eu estou no Supremo Tribunal Federal, atualmente eu sou secretário de Saúde do Supremo Tribunal Federal. Lá nós temos uma equipe maravilhosa de 97 profissionais que atendem, estão disponíveis para atender todo o corpo de servidores, colaboradores, dependentes e também aposentados do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Com isso, dá em torno de 7, 8, 9 mil pessoas a depender do momento que a gente está vivendo. Para a gente abordar essa questão, esse ponto de partida que a doutora Sandra, e aqui eu quero cumprimentar a Fundação Oswaldo Cruz, do Estado do Mato Grosso do Sul, todos os amigos do Mato Grosso do Sul, e dar os parabéns pelo trabalho que vocês fizeram aí. Bom, só para ilustrar o nosso pensamento, nós estamos há séculos desenvolvendo a nossa forma de conviver em sociedade. E com isso, com essa tecnologia, com tudo que a gente vai aprendendo, a gente foi, ao longo do tempo, reduzindo o número de nascimentos, o número de óbitos e a população crescendo. Isso tudo, por séculos, é o que a gente chama de transição epidemiológica e transição demográfica. Nesse contexto, nós temos as principais causas de doenças e morte, né? Elas não são mais infecções agudas que acontecem em crianças, mas principalmente doenças crônicas de adultos. No entanto, em nenhum lugar do mundo as doenças infecciosas ainda se tornaram insignificante causa de morte ou de doença. Em todos os lugares do mundo, nós ainda temos um número expressivo de doenças parasitárias e infecciosas que ainda vem caindo lentamente. Só para vocês terem ideia, em 1990, cerca de 16 milhões de pessoas morreram decorrentes de infecções, além de distúrbios maternos e nutricionais. E em 2010, o número de mortes, apesar de ter caído, vocês podem observar, ele caiu apenas para 15 milhões, um declínio de apenas 1% em relação ao ano anterior, aliás, à década anterior. E a Organização Mundial da Saúde prevê que em 2050 teremos 13 milhões de mortes atribuídas por causas infecciosas. É óbvio que
essa situação agora, se nós olhássemos para a década agora de 2020, entrando o ano de 2020 com a Covid, nós estamos falando aí de milhões, centenas de milhares de mortes decorrentes apenas de uma doença infecciosa. Então, não há dúvida que aquele estado, aquele município que não estiver preparado, não vai conseguir enfrentar as próximas emergências. Houve uma queda do número de pessoas que morreram entre 90 e 2010, e apesar dessa queda, ela foi compensada ainda por um aumento do crescimento populacional, gente. Então, a gente teve um aumento expressivo. Então, em contraste com essa lenta taxa de declínio de infecções, o número de doenças não infecciosas ele vem aumentando constantemente. Houve um aumento de 31 milhões de mortes por causas não infecciosas, em 43 milhões no ano de 2010 e prevê 83 milhões de mortes por doenças não transmissíveis, agravos, causas externas. Ou seja, nós teremos uma situação muito crítica. Quando a gente olha esse padrão, ou este cenário, segundo classificação do Banco Mundial, as principais causas de doença e morte não são apenas infecções agudas, né, como eu mencionei, e embora os países de baixa renda ainda enfrentem uma carga crescente de doenças cardiovasculares, embora os países de baixa renda enfrentem uma carga de doenças cardiovasculares, de câncer, de lesões, as infecciosas ainda são as principais causas de morte nesses locais. Então, quando a gente olha para doenças infecciosas, a gente tem uma situação muito diferente comparando países de alta renda com países de baixa renda. E se nós levarmos em consideração o desenvolvimento tecnológico, proporcionalmente, esse 0,1% aí em mortes proporcionais, comparado com os países de baixa, média renda, média alta e média baixa, ainda é expressivo. Então, não é desprezível o número de mortes. E, além disso, essas estatísticas elas contam principalmente as infecções endêmicas, excluem as ameaças, as situações das epidemias e pandemias. Aqui é um dado de uma rotina, essa é a rotina na sociedade. E nós temos, portanto, uma dupla carga de doenças acontecendo em todo o mundo, né? Mais nos países de baixa renda, nos países pobres, mas não desprezível nem mesmo para países de alta renda. Haja visto que vocês acompanharam agora o enfrentamento feito nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, em outros países, que não foi tão simples assim quando achávamos, né? E quando a gente olha para essas doenças infecciosas, quais são essas causas, a gente pega, tirando os anos epidêmicos, né, tirando as causas epidêmicas, a gente tem as doenças respiratórias, excluindo aqui Covid ainda, porque ainda em 2010 não tínhamos a Covid. Então, entre 3 e 4 agentes infecciosos são responsáveis pela maioria das mortes por causas infecciosas no ano 2010. Doenças diarreicas, 5 a 6 agentes infecciosos. HIV/AIDS, um agente, o vírus HIV, tuberculose, um agente, malária, 2 agentes, né? A malária por falcíparo, malária por vivax, as meningites, a coqueluche, sarampo, hepatite B e as outras infecções sexualmente transmissíveis. Aqui, no caso, outras doenças. Os fatores que afetaram essa mudança de padrão de mortalidade, a gente pode destacar aqui a taxa de mortalidade. Então, a gente vê que quando a gente olha para a taxa de mortalidade, as doenças transmissíveis caíram muito mais do que as doenças não transmissíveis. O crescimento populacional, nós temos as doenças transmissíveis influenciando muito mais esse papel da mudança, um percentual maior, e no envelhecimento, obviamente, você tem uma influência maior
das doenças não transmissíveis. Mas aí a gente precisa se perguntar que, que emergência, o que é essa emergência que nós estamos, o que é essa crise que nós estamos destacando, né? A natureza das emergências em saúde pública, ela é muito diversa. Pode ser desde um conflito, como no caso da Ucrânia, pode ser a questão da Covid no Brasil, pode ser o desastre de Brumadinho, pode ser o óleo nas praias do Nordeste. Todas essas condições, sejam de causas naturais, de causas antrópicas, têm um impacto muito importante para a saúde pública. Para isso, no Brasil, nós classificamos as emergências como situações que demandam emprego urgente de medidas de prevenção e controle de contenção de risco. E aí começa, para contextualizar esse processo, nós temos aqui as principais, em todos os anos, desde 2001. 2001 foi o ano que eu entrei no Ministério da Saúde, ainda era FUNASA, na Fundação Nacional de Saúde. Eu entrei para fazer o EPSUS avançado. O EPSUS estava na sua, não tinha EPSUS básico intermediário, então era o EPSUS avançado. Eu sou da segunda turma do EPSUS, e em 2001 eu entrei em agosto. No mês seguinte, teve o ataque às Torres Gêmeas, lá em Nova York. Esse episódio do ataque das Torres Gêmeas, ele foi importantíssimo, porque ele marca o início de uma nova era, de um novo século. É a primeira emergência grande em saúde, né, no mundo, né? Assim, que todo mundo está olhando ao mesmo tempo. Associado ou relacionado àquele processo inicial, né, do ataque às Torres Gêmeas, tivemos, não sei se muitos vão se lembrar, episódios de ataque às embaixadas, em autoridades, usando cartas contaminadas com pó branco. Essas cartas, só um minuto, peraí. Desculpe, gente. Então, aí o que acontece? Nós tivemos aquele período, eu estava no primeiro ano do EPSUS, e eu fui, junto com a minha turma, eu, Grace, Marcelo, Ada, Lenildo, Marta Dantas, Evoide, Cristiane Penaforte, Luciane Dalfenbach, e Vanesca, o Wildo, nós fizemos a coleta dessas cartas que chegavam nas embaixadas brasileiras. A gente trabalhava na FUNASA, a gente, no começo, não tínhamos equipamento de proteção. A Ana Simplício, que era da primeira turma, ela era muito pequena, ela é muito pequena, ela mora em Atlanta, ela é muito pequena, e, para vocês terem ideia, a máscara que a gente comprava dava para tampar a cara dela toda, ou seja, era uma precariedade absurda, falta de preparação. Nós íamos para lá, coletávamos essa carta, junto com a Polícia Federal, junto com a BIM, colocávamos essa carta em um recipiente preparado para transporte, só que aí a gente se deparava com um desafio. As empresas aéreas não queriam deixar transportar aquele pó, aquela carta. Então, a gente tinha que dar um jeito de camuflar aquele pacote para que eles não pudessem barrar o transporte aéreo daquelas amostras de pó. Nós testamos, para vocês terem ideia, 5.550 amostras de pó branco. Graças a Deus, tudo era pó, leite ninho e outros materiais. Isso foi o começo da minha carreira
como epidemiologista de campo, como um estudante ali aprendendo a responder a emergências. Isso ainda dentro da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, dentro do Centro Nacional de Epidemiologia. Depois nós tivemos, em 2002, a epidemia pelo SARS-CoV-1. O SARS-CoV-1 foi o primeiro coronavírus pandêmico registrado no mundo. Os coronavírus são identificados desde a década de 60 e, pela primeira vez, tivemos ali uma grande emergência, começando em Guangdong e causando um grande transtorno, principalmente em Toronto, no Canadá. Toronto, Vancouver, não me recordo bem, mas no Canadá tiveram que isolar, fazer quarentena em hospitais e tal. Depois disso, tivemos, para vocês terem ideia, ondas de calor, tsunami na Índia, tivemos o furacão nos Estados Unidos e o petróleo, o derramamento de petróleo nos Estados Unidos, ali no Golfo do México e no Alasca, se não me engano. Esses episódios, mas principalmente o de 2002, foram fundamentais para motivar, para impulsionar a revisão do Regulamento Sanitário Internacional. O regulamento ele passa a ser revisado em 2005, aqui, neste período, e ele entra em vigor 2 anos depois dessa aprovação, em 2007. E nós tivemos, a partir daí, uma série de ações para podermos nos ajustar ou ajustar a resposta nacional às emergências ou à preparação dessas emergências. Então, desde quando o Regulamento Sanitário Internacional entrou em vigor em 2007, 18 de junho de 2007, nós tivemos a declaração de emergência aplicada no H1N1 em 2009. Ela durou 472 dias. Então, eu estava neste período, eu era coordenador geral de doenças transmissíveis, já era Secretaria de Vigilância em Saúde, eu era coordenador geral de doenças transmissíveis, o diretor era o meu amigo querido, Dr. Eduardo Age Carmo, que me ensinou muita coisa, eu aprendi muito com ele, um epidemiologista de mão cheia, e nós, junto com o Eduardo e junto com a doutora Carla Domingues, que vocês conhecem também, foi a nossa coordenadora do Programa Nacional de Imunização, a Carla era a diretora adjunta ali do Eduardo, e nós trabalhamos a estrutura na gestão do Dr. Gerson Pena, o ministro Agenor, nós trabalhamos na organização da resposta à emergência, né, à pandemia do H1N1 no Brasil. Foi a primeira pandemia já na vigência do novo Regulamento Sanitário Internacional, e aí essa emergência ela durou 472 dias. Mas nós não tínhamos ainda uma legislação adequada para responder à emergência, tínhamos um plano de resposta a uma possível pandemia por H5N1, ou seja, nós havíamos nos preparado para um tipo de vírus com uma estrutura muito específica. Então, na prática, a gente tinha feito um plano de contingência e não um plano de emergência, e aí nós tivemos que adaptar toda aquela estrutura da resposta. Aí vocês se lembram, também discussão sobre máscara, aí na época era o Tamiflu, o medicamento, não tinha vacina ainda, e ela durou 2009, foi encerrada em agosto de 2010. E eu fiz o meu mestrado baseado na resposta a essa emergência. Publiquei o meu artigo, eu defendi o meu mestrado com um artigo publicado na revista Eurosurveillance. E foi o primeiro e único artigo daquela época, daquele momento, publicado no exterior, sobre o que nós estávamos vivendo daquela pandemia no Brasil. Depois nós tivemos, em 2014,
a declaração da emergência pelo poliovírus selvagem lá na África, no norte, ali acima do Saara. Essa declaração ela foi feita em 5 de maio de 2014 e ainda está vigente. Ainda está vigente. E aí eu aproveito esse detalhe para explicar para vocês que a diferença entre... Só um minuto. Pessoal, desculpe. Então, o poliovírus selvagem ele está ainda declarado e nós não declaramos emergência nacional para o poliovírus. Então, não há uma relação direta entre a declaração da Organização Mundial da Saúde e a declaração nos países. Cada país tem que avaliar a sua condição, colocar a declaração, retirar a declaração. E aí, por isso, eu convido que vocês façam o módulo que nós desenvolvemos no curso sobre o módulo 4. É fundamental que vocês façam para entender, porque tem muita gente que não entendeu ainda, e muitos especialistas, inclusive. O ebola foi declarado em 2014, também durou 599 dias. Depois, em 2016, tivemos a epidemia de Zika, detectamos no Brasil a alteração congênita pelo vírus Zika, durou 291 dias e foi a primeira declaração de emergência nacional. Eu escrevi, junto com o doutor Cláudio Mairovich e o doutor Giovannini Coelho, nós escrevemos a declaração de emergência lá em 2015, publicada em 17 de novembro de 2015, e eu sei ela de cor, porque tanto a de Covid quanto a de Zika fui eu um dos autores, tanto da portaria como também das legislações seguintes que aconteceram. O ebola teve uma segunda epidemia declarada, agora em 2020. Muitos de vocês sequer ficaram sabendo dessa declaração, ela não ganhou tanta conotação quanto a gente viu na primeira vez, e a gente tem agora, no ano de 2020, a epidemia declarada por SARS-CoV-2. Então, esse é um histórico de todos esses momentos que a gente viveu. Só que a gente tem que olhar para cá para entender que não tem só emergências relacionadas a infecciosas. Eu tenho emergências em saúde pública relacionadas, por exemplo, à contaminação de medicamentos ou contaminação de produtos, como no caso da contaminação pela pasta de dente pelo dietileno glicol. Nós vimos o dietileno glicol recentemente em Belo Horizonte, vinculado à cerveja lá, a cerveja Bacher, a cervejaria Bacher, né? Vocês lembram da cerveja Belo Horizontina? Então, nós podemos ter emergências por outras causas. E aí, este é um dos grandes desafios dos novos gestores, que são as preparações para situações emergenciais. No campo das doenças infecciosas, eu posso ter novas doenças, novas populações, doenças antigas em novos lugares, eu posso ter a reintrodução de doenças em nosso território, como aconteceu com o sarampo, a mutação, a virulência, a mudança de transmissibilidade e até mesmo resistência aos medicamentos. Isso leva a uma conclusão, tem artigos publicados mostrando que as próximas emergências, as próximas epidemias, elas são responsáveis por muitas mortes, e essas doenças, 70% delas terão um animal na cadeia de transmissão, e destas, 23% serão transmitidas por vetores. Bom, até aí a gente entendeu um pouco quais são as emergências, né? Quais são as tipologias, mas eu quero destacar que o Brasil tem uma tradição muito grande na resposta à emergência de saúde pública. Só para vocês terem ideia, aqui tem 370
investigações de campo que o EPSUS fez, e eu participei de muitas delas como investigador, como técnico de área, como gestor, e isso eu posso garantir a vocês que não são poucas as situações que a gente enfrentou e ainda vai enfrentar no âmbito das emergências de saúde pública. E, neste contexto, existe uma legislação brasileira, que é o Decreto 7616, que estabelece as tipologias de emergências nacionais. Então, nós temos os desastres, que são aquelas situações que extrapolam a capacidade, as emergências por causas epidemiológicas, por produtos ou por desassistência. Então, tudo isso está previsto em lei e cada vez mais vai cair em provas de concurso, vai cair em seleções e vai cair também para o gestor ter que resolver a tempo e a hora situações bastante críticas, bastante preocupantes. Compreendido isso, no âmbito da Política Nacional de Vigilância em Saúde, os estados, os municípios e a União devem coordenar as ações de vigilância em saúde nas emergências em saúde pública, em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional. Lembra que eu falei com vocês do Regulamento Sanitário Internacional, bem como na cooperação federativa, ou seja, um estado ajudando o outro, mandando equipamento, mandando pessoas, quando pertinente. Compreendido isso, a gente precisa discriminar a diferença entre um conceito operacional, que são as emergências por causas de importância local, municipal, estadual. Então, a emergência, a gente declara. É como se fosse uma situação de calamidade pública, ela não tem uma declaração. O município tal declarou calamidade pública. Isso vai ajudar a acelerar a resposta, vai ajudar o gestor a tomar medidas. Então, por exemplo, no caso lá de Brumadinho, nós vivenciamos uma situação que é um desastre, onde nós tivemos perda de unidades de saúde, as pessoas perderam suas casas, perderam medicamentos, perderam suas receitas. Então, mesmo um desastre, não matando ninguém, literalmente, ou seja, você tendo uma situação que possa não ter morrido, não é o caso de Brumadinho, mas mesmo situações como estas, elas vão exigir uma resposta da saúde pública para fornecer esse suporte de saúde mental, como nós vivenciamos lá em Brumadinho, lá em Mariana, lá no Nordeste, pessoas que vivem da pesca, por exemplo, preocupadas como seria com aquela contaminação nas praias do Nordeste. Então, a gente tem efeitos e impactos diretos e indiretos por essas emergências. Só que isso é diferente de uma situação da dimensão epidemiológica de uma condição. Então, quando a gente fala de surto, epidemia, pandemia ou endemia, a gente está falando da caracterização de uma situação colocada, posta, que tem características epidemiológicas e que essas características epidemiológicas são condizentes com o conceito de um surto, ou com o conceito de uma epidemia, ou com o conceito de uma pandemia. Isso não se declara. O gestor não declara epidemia, não declara endemia, não declara surto. Ele constata, ele caracteriza. O que ele vai declarar é a emergência. Então, isso está previsto no Regulamento Sanitário Internacional. E aí, o que se busca com isso? Adotar medidas de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional que tenham como propósito e abrangência resposta no âmbito da saúde pública de modo proporcional e restrita aos riscos, evitando de forma desnecessária interferência no tráfico de pessoas, bens e mercadorias. Então, a preparação, se um gestor quer fazer um trabalho bem feito, ele tem que prever
uma organização, de uma equipe, preparar pessoas, capacitar as pessoas para a identificação, a notificação e a resposta de situações emergenciais. Bom, agora, como é que eu faço isso, né? Entendendo que, a partir do momento, eu tenho uma situação em que eu vou ter uma endemia. Então, endemia, para eu ter uma endemia, eu tenho que saber qual é o padrão esperado da minha doença. Se eu não sei qual é o padrão esperado da minha doença, por exemplo, no Distrito Federal, nesta última semana, nas 2 últimas semanas, a média de casos por 100 mil habitantes no Distrito Federal foi de 43 casos por 100 mil habitantes. 43 casos por 100 mil habitantes. Para este momento do ano, é o esperado? Não tem ninguém no mundo que saiba. Porque, para sabermos isso, a gente teria que acompanhar a Covid durante 3, 5, 10 anos, pelo menos, para a gente saber o padrão, e temos que excluir os anos epidêmicos. Eu não considero os anos epidêmicos para fazer o desenvolvimento de um canal endêmico. Então, não é possível falar que isso é endemia, pessoal. Pelo amor de Deus, isso é errado. Então, e mesmo se fosse um padrão esperado, seria, obviamente, com o número de óbitos e o número de casos, uma hiperendemia. Não é óbvio que nem endemia seria. Então, precisamos corrigir as falas. E, para isso, precisam fazer o módulo, precisam estudar a epidemiologia. Isso aqui é uma epidemia. Quando isso aqui está acontecendo em, pelo menos, 3 regiões ou 3 continentes, que a Organização Mundial da Saúde classifica como regiões administrativas, em pelo menos 3, eu tenho alta transmissão, eu tenho uma pandemia. Eu não tenho uma pandemia tendo em todo mundo o tempo inteiro, em todo momento. Não é assim que funciona. Agora, baseado nisso, quando eu tenho equipes preparadas, eu tenho capacidade de detecção, capacidade de olhar para esses valores, eu consigo caracterizar as doenças. Então, por exemplo, a tuberculose é uma doença meio parecida com a Covid. Ela tem um grande número de pessoas assintomáticas. É uma infecção que a gente chama de infecção inaparente. Quando eu tenho uma doença com essas características, eu vou ter uma pressão sobre o sistema de saúde, porque muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo. Então, eu vou ter uma demanda por leitos, oxigênio, estrutura, equipamentos. É diferente, por exemplo, se eu tenho uma epidemia de raiva ou ebola, em que a maioria das pessoas vão morrer rapidamente. Então, ninguém vai passar despercebido com um quadro tendo uma hemorragia severa do seu lado. Então, eu preciso entender a história natural de uma doença, eu preciso entender a lógica e estrutura. Doenças muito graves causam pouco dano ao sistema de saúde. Doenças moderadas causam muito mais dano ao sistema de saúde, como foi com o Covid. Então, lá em 2020, o que nós estamos fazendo? Preservando o sistema de saúde, porque as mortes indiretas seriam enormes. A gente estimava naquele ano 200 mil, foram mais de 300. Então, a gente está falando de situações que são previsíveis, é passível de preparação. Mas, para isso, existe técnica, instrumentalização e tecnologia, leve, dura e leve, dura. Então, como é que eu faço isso? Quando eu tenho uma emergência, eu tenho que olhar para essa emergência para estimar o risco que essa emergência vai ter. Então, quando a gente pensa teoricamente, a gente fica imaginando essas coisas bem delimitadas, né? Matriz de risco desse jeito. Então ele cai. Se a probabilidade de acontecer é essa, é improvável, e a consequência, se acontecer, é mínima, então ele vai estar aqui no verde, maravilha. Então quer dizer que se é certo, quase certo que vai acontecer, está aqui,
e ele vai ter um impacto moderado, então quer dizer que o risco está no laranja. Então, com isso, eu consigo determinar o risco. Então, o risco, professor, é a probabilidade, é uma função entre a probabilidade e consequência, ou seja, a ameaça e a vulnerabilidade? Sim. Só que na vida real, essa matriz de risco ela não é tão delimitada daquele jeito. A gente tem um degradê que meio que se mistura entre uma categoria e outra. Então, essa matriz ela não tem limites claramente delimitados. E, para isso, eu preciso de um plano que me permita estabelecer uma medida de risco, onde eu consiga interpretar o que é baixo risco, o que é risco moderado, o que é risco alto, para eu determinar que risco alto é uma resposta imediata necessária, ou seja, eu tenho que fazer logo, tomar uma medida imediatamente. E a probabilidade, é quase certo, então ela está prevista em acontecer em 95% ou mais. Para este evento, que é quase certo, eu vou ter que desenvolver os planos de contingência. Por quê? Dengue, todo ano acontece epidemia. Não tem um município do Brasil que não saiba que vai ter epidemia de dengue. Então, ele tem que ter um plano de contingência contra a dengue. Então, para essa situação, que é quase certo de acontecer, eu tenho que ter planos de contingência. E quando é muito improvável, ou seja, 5% das situações, eu tenho o meu plano de emergência. Essa é a diferença. O plano de contingência, eu defino o problema, eu sei qual é o problema, eu sei quem é meu inimigo. No plano de emergência, eu não sei quem é o meu inimigo. Compreendido isso, os municípios, os estados, eles vão ter um ciclo de preparação, isso está lá no nosso módulo, né? Que ele vai ter que fazer. Então, se eu estou lá, eu tenho que fazer autoavaliação. Nós fizemos isso no Brasil. Nós fizemos a autoavaliação das nossas capacidades básicas de vigilância e resposta. Tivemos, inclusive, publicação do Dr. Eduardo, da doutora Glória Teixeira, fazendo avaliação do Brasil inteiro. Tem um artigo publicado em português, muito interessante, onde nós fizemos essa autoavaliação e a gente tem uma referência de quanto que eu estou preparado em laboratório, quanto que eu estou preparado em determinada situação. Uma vez que eu tenha um problema constituído, e aí eu tenho como que vai entrar esse dado aqui. Isso vai entrar a partir da vigilância de rotina, que é feito nas áreas técnicas, mas também das vigilâncias da nova geração, que são vigilância participativa, ou seja, você envolver o cidadão para que ele comunique a situação de risco, a vigilância baseada em eventos, você procurando na mídia, procurando em jornais, procurando em sistemas de informação. Com base nisso, você aplica a avaliação de risco, e nessa avaliação de risco você vai dimensionar a probabilidade e a consequência se aquilo acontecer. Com base nisso, você tem um plano de trabalho estabelecido, ou você tem condições de estabelecer um plano de trabalho para responder àquela situação. Esse plano de trabalho ele vai ter que ser elaborado, você vai ter que organizar as dimensões, às vezes você vai precisar de envolver pessoas de outras áreas, como no caso da minha experiência, eu fui coordenador, eu fui ponto focal da saúde desde 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, até a Olimpíada de 2016. Então, eu estive envolvido diretamente com a preparação de todos os 10 grandes eventos que o Brasil sediou em 10 anos. E ali a gente teve que trabalhar com a área de segurança, área de educação, área de aeronáutica, ou seja, você tem uma variedade muito grande, você vai ter que trabalhar como envolver, como atuar nessa situação. Depois que você preparou, você vai ter que... para concluir e assinar esse plano, você vai ter que negociar com outros atores, né, com outras áreas do conhecimento, com o seu chefe, né? E aí, com isso, você vai compartilhar esse material com seus parceiros, com todas as áreas.
E, a partir daí, você entra numa fase de formação de equipe. Essa formação de equipe ela tem que acontecer diariamente. E, para isso, existem várias tecnologias, existem vários métodos simulados de preparação e resposta às emergências de saúde pública, que vão desde exercícios estáticos. O que é um exercício estático? Que eu não preciso de uma grande estrutura. Se eu dou um treinamento, se eu faço um exercício discutindo um caso, isso é um simulado. Se eu faço uma oficina para resolver um problema, para definir como que a gente vai resolver um determinado problema, isso é um simulado. Se eu faço um exercício de mesa, um tabletop, é um exercício simulado. Se eu faço um jogo, eu faço uma competição com duas equipes para descobrir quem que vai conseguir identificar qual é a causa do problema, é um exercício simulado. E eu tenho exercícios dinâmicos, em que eu tenho que sair do meu conforto, vou ter que me movimentar. Esses exercícios dinâmicos envolvem desde o drill, que, por exemplo, eu vou fazer um exercício para ensinar a pessoa a lavar as mãos, ou eu vou fazer um exercício para ensinar as pessoas a usar o equipamento de proteção individual. São exercícios simulados. Tem os exercícios funcionais, ou seja, a minha unidade. Vamos lá, o Supremo Tribunal Federal vai fazer um simulado de segurança entre os profissionais. É um exercício simulado funcional. Agora, se eu envolver Polícia Federal, Ministério da Saúde e tal, eu estou falando de um simulado de larga escala. Mas todos estes aqui são exercícios simulados, que eu vou precisar de mais custo, de um recurso maior ou menor. E, para isso, eu preciso ter pessoas, né? Eu preciso ter estratégias. Isso aqui é um exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Olha aqui, quer ver que legal? Esse aqui é o exemplo do... Cadê? Um exemplo do Canadá. O Canadá tem um guia que é muito legal, eles envolveram a comunidade na preparação. Então, eles fizeram um guia sobre como a sua família deve estar preparada. 72 horas para você estar preparado ali, para as primeiras 72 horas de um desastre. Poxa vida, as unidades básicas de saúde, os profissionais que atuam lá em Petrópolis deveriam ter isso na casa de cada pessoa. Cada cidadão deveria saber o que tem que fazer quando tiver, como que ele avalia o risco, como que ele faz um plano e o que ele tem que ter nesse plano, nesse material. Então, por exemplo, será que alguém lembrou de falar assim, olha, vamos aqui colocar os meus documentos, o meu cartão, o meu certidão de casamento, vamos salvar eletronicamente na nuvem, vamos criar uma caixa, vamos colocar isso em outro local, vamos salvar essas informações críticas para que eu possa recuperar, porque eu moro numa área de risco, aqui vai desmoronar, se desmoronar, vou perder medicamento, vou perder isso, onde que vai estar a receita, quanto que eu tomo, como é que eu vou recuperar essa informação? É para isso, enquanto nós, no Sistema Único de Saúde, não envolvermos o cidadão na preparação, nós não teremos uma estrutura, uma sociedade preparada, como, por exemplo, a canadense. Olha aqui como que eles fazem. Isso aqui são fotos que eu tirei quando eu visitei lá em 2007. É tudo mais moderno hoje em dia, que eu sei. Mas olha só, eles fazem lá, eles preparam, já deixam preparados as caixas. Isso aqui é o setor saúde, não é defesa civil, é o setor saúde. Eles preparam essas caixas aqui, colocando placas e até megafone para orientar organização de fila. Eles têm aqui todos os pontos estratégicos, telefone dos diretores, do LACEN deles, do secretário, tudo em papel e analógico também. Eles têm equipamento de raio-x que é analógico, ou seja, que não precisa de tecnologia, é um equipamento mais antigo. Então, eles trabalham com situações de crise, ou seja, em situação em que eu tenho uma situação de perda de governabilidade praticamente implantada, porque eu tenho um desastre, uma calamidade muito grande. E, com isso, eu sei, essas mini-clínicas aqui são hospitais completos, eles sabem quantas peças, o peso, a dimensão para colocar dentro de um barco, dentro de um avião. As salas deles, é fantástico esse material.
tudo é pensado. Os quadros aqui, ó, ele escreve dos dois lados. Então, isso lá em 2007 já era desse jeito. As cadeiras têm essas cores aqui, ó, para que você possa falar o seguinte, ó, cadeira vermelha, quem vai sentar é a vigilância sanitária, cadeira amarela, a vigilância epidemiológica. Quem está comandando não precisa saber quem é da vigilância sanitária. Eu até hoje, até pouco tempo atrás, eu sei que a gente vai para a reunião no SUS, quando a gente vai responder, você fica perguntando, quem veio aí da Anvisa? Quem veio aí do ACEM? Quem está aí? O povo fica levantando a mão. Você não tem organização, não tem identificação. Nós colocamos o colete ali, vestimos o colete, inclusive foi um dos motivos de nossa visibilidade, né? A gente estava mostrando que a gente também estava trabalhando dentro da nossa área de competência. E nós temos que ter isso, que é uma comunicação, né, implantada, uma estratégia de comunicação implantada que promova a orientação, informe as pessoas o que eu sei, o que eu não sei e o que eu estou fazendo para descobrir aquilo que eu não sei. E esta experiência que eu vivi, ela não foi de graça. A gente implantou e colocou isso na prática, porque o ministro Mandetta me deu autonomia e me deu apoio para implantar. Então, aqui tem meus amigos lá do Ministério da Saúde, o Drauzio Varela foi nos visitar, aqui, videoconferência com os estados e municípios, a intersetorialidade, aqui o Quito mais o Rodrigo, conversando com a Defesa Civil, integração de várias áreas ajudando. Fizemos parceria com a Organização Pan-Americana, com a Fiocruz, fazendo capacitação de países, isso lá em fevereiro ainda. A gente entrando, não tínhamos nem casos ainda confirmados no Brasil, tudo isso estava acontecendo, pessoal. Então, a gente tinha competência, capacidade e organização para estarmos melhores do que estamos hoje. Não tenham sombra de dúvida quanto a isso. E por que a comunicação de risco ela é importante? Por que a gente fazia aquelas coletivas ali? Porque a gente partiu de uma premissa. Eu falei com o ministro Mandetta, falei, ministro, vamos implementar uma estratégia de comunicação de risco que é profissional. Chamamos a equipe da comunicação, o Hugo, o Renato, a galera, e nós fizemos o seguinte, nós trabalhamos a organização da informação porque as pessoas, numa emergência, e todo mundo estava desse jeito, elas querem saber se você se importa, antes de se importar com o que você conhece. Então, assim, você está dando importância ao problema ou você está querendo falar palavra bonita, falar coisas muito elaboradas? Então, quer mostrar que você sabe muito ou você quer se importar com o problema que as pessoas estão passando? Da incerteza, da insegurança, não sabe como é que vai ser amanhã, quanto tempo vai durar, se vai fechar, se não vai fechar, se tem equipamento, como é que faz, fica em casa, sai de casa e tal. As pessoas têm dificuldade para entender, ouvir e lembrar das informações. E aí, para isso, você tem que fazer comunicação tipo Lego. E assim nós fizemos durante muito tempo, coletivas diárias, 2 horas ali, falando a exaustão, repetindo. É assim que se faz. E confia, a pessoa vai ter confiança na maioria das pessoas que estão dispostas a reconhecer a incerteza dos problemas. E a gente sempre deixou claro, não temos resposta para como vai ser. Então, assim, a gente foi muito transparente e, aplicando este conhecimento, você não terá dificuldade. Agora, para isso, tem que ter demanda. Nós temos que ter alunos fazendo o nosso curso lá da Fiocruz, é um curso gratuito, é um curso que está muito bem organizado, a doutora Sandra, toda a equipe fizeram um trabalho maravilhoso, né? A doutora Daniela Buozzi, minha amiga querida, fazendo um trabalho belíssimo no Departamento de Emergência e Saúde Ambiental. E aqui, para encerrar, eu destaco para vocês a situação de... E depois eu posso falar mais em detalhes, mas aqui eu só queria chamar a atenção disso aqui, ó. A necessidade de nós implementarmos dentro das emergências ou durante as emergências, nós temos que implementar estratégias de avaliação das lições aprendidas.
Temos que juntar as pessoas de tempo em tempo para avaliar o que deu certo, o que precisa ser melhorado, quais são as recomendações e outras informações que a gente precisa. Ou seja, na técnica, como se fosse uma investigação de um acidente aéreo. A gente quer tornar os aviões mais seguros. Nós não queremos culpar o piloto, nós não queremos colocar a culpa nos pilotos. Então, para isso, nós temos que fazer a avaliação de lição aprendida e não fizemos nenhuma até agora nacional, assim, uma coisa que tivesse visibilidade, que tivesse sido caracterizado. E isso tudo está previsto nas nossas normativas, né, legislações, e temos ainda uma série de ações que é a implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, e ela traz, dentro destes conceitos, o conceito de emergência em saúde pública, ou seja Estado, União, Distrito Federal, a gente vai ter aqui vários elementos que vão auxiliar, que vão ser fundamentais na resposta à emergência de saúde pública. Eu destacaria aqui, por exemplo, neste aspecto, alocar recursos orçamentários. Na SVS, na Secretaria de Vigilância e Saúde, desde o começo da SVS, o doutor Jabas Barbosa, que me antecedeu na secretaria como secretário, hoje é diretor na OPAS, o doutor Jabas Barbosa, ele alocou 5% do orçamento da SVS para a resposta à emergência. Isso deveria ser praxe em todas as esferas de gestão do SUS. A gente deveria ter um recurso dedicado financeiro, orçamentário para isso. Nós temos que ter insumos estratégicos. Por exemplo, lá no início da pandemia, estava uma guerra. A gente tinha comprado antes, em anos anteriores, máscara por 0,14 centavos. 14 centavos. E, no período da crise, a gente estava com máscara custando a 4,70, 4,50. Então, é fundamental que a gente discuta uma Câmara Reguladora de Preços em situação de emergência. Isso é urgente, para isso não virar, para a gente não viver de novo uma guerra, né? Porque ali foi puxão de cabelo e dedo no olho, né? Então, é uma coisa muito complicada. A gente precisa trabalhar com a integração da vigilância e da atenção. Não tem preparação e resposta à emergência se a vigilância e a atenção não estiverem trabalhando juntas. A gente precisa trabalhar as normatizações de regulação. Nós precisamos aprimorar as normas. Nós precisamos estabelecer indicadores que possam realmente detectar, ou seja, os nossos indicadores, eles são indicadores de registro, de impacto da coisa depois que aconteceu. A gente tem poucos indicadores, ou quase nenhum, que possa nos dimensionar melhor a alteração do padrão epidemiológico. A gente precisa rever a lista nacional de doenças compulsórias, não só para colocar o nome de qual doença nova, mas de mudar o modelo de vigilância ou incorporar o modelo de vigilância baseado em síndromes de uma forma mais estruturada dentro do sistema de saúde. E, com isso, também o aprimoramento e integração dos sistemas de informação. Tudo isso está na Política Nacional de Vigilância e Saúde, aprovada em 12 de julho de 2018 pelo Conselho Nacional de Saúde. Eu espero que todos aqui que estão participando saibam da política, ou que tenham curiosidade de ler a política, né? Então, a gente tem uma série de eventos, e isso eu colocaria ainda as ações laboratoriais. Não é possível trabalhar. Vocês terem ideia, quando eu comecei a responder à epidemia, a Covid, 5 laboratórios centrais dos estados, tinha 5 LACENs que nunca tinham feito o RT-PCR. Eu vou repetir. 5 LACENs não tinham nunca feito RT-PCR. E tinha um LACEN que tinha uma máquina de RT-PCR encaixotada há 2 anos. Há 2 anos. Então, assim, a gente precisa discutir isso, e para isso precisamos de pessoas qualificadas e capacitadas. Tem um mercado, tem uma demanda imensa de profissionais com qualificação nessa área. Para finalizar, eu quero
deixar aqui para vocês algumas referências. Então, eu sugiro esses livros. Tem o livro da História da Febre Amarela, do Jaime Bechamol, que é maravilhoso. Se vocês querem ver a história da resposta brasileira à febre amarela, desde a da antiguidade, vale muito a pena. Tem um livro muito bom para quem quer saber um pouco sobre R0, quer entender um pouco sobre modelagem. Esses dois livros aqui são meus livros de referência. Esse Infectious Disease Modeling, aqui da Emilia Vinit, e esse outro aqui, que é o Analyzing and Modeling Spatial and Temporal Dynamics of Infectious Disease, do Chen e do Wu. Vale a pena ler esse livro do John Lee, An Epidemic Rumores, uma epidemia de rumores, que fala sobre as diferentes percepções das doenças, né? As pessoas, elas respondem de modo diferente de acordo com a percepção do risco que elas têm. Isso também tem que ser aprendido, isso tem técnica para ser avaliado. A gente precisa discutir essas epidemias, esse conceito da epidemia neoliberal, como as políticas podem nos fazer doentes. Então, esse livro é muito interessante. Temos esse livro do Paulo Vinês, que é A Saúde Sem Fronteiras, que é epidemias em uma era de globalização, e a ética em emergências. Vale muito a pena ler também esse livro. E não posso deixar de falar do meu livro. Eu sou um dos autores desse livro, que é um livro gratuito, está disponível na internet. Quem quiser depois, eu vou deixar o link dele lá no meu cartão, no www.andersonepidemiologista.com, que é o meu cartão virtual. Eu vou deixar o link para o livro EpiSUS Além das Fronteiras, que tem uma série de emergências que nós investigamos, e ali nesse livro o que nós fizemos foi contar os bastidores daquelas emergências. Então, são materiais incríveis para vocês estudarem, para terem um aprimoramento do seu conhecimento, mas principalmente para que vocês possam utilizá-los em capacitações, em outras situações. Eu sou o Anderson Oliveira, aqui está o meu Instagram, o Anderson Epidemiologista, e aqui eu vou deixar no link, nesse link aqui, ó, o andersonepidemiologista.com, eu vou deixar o link lá daquele livro do EpiSUS para vocês, para quem está aí nos assistindo. Professora Sandra. Anderson, estou bem feliz com a nossa participação. A gente chegou a quase 80 pessoas, o Brasil inteiro, pessoal de Brasília, Minas Gerais, Belém, Campinas, São Paulo, pessoal da ENSP, Fiocruz, CIEVs Dourados, Secretaria Municipal de Aquidauana, interior de Mato Grosso do Sul, Bahia, o pessoal de Água Fria, Brusque, Santa Catarina. Então, a gente teve uma participação bem maciça, muito interessantíssima a sua aula. Muitos elogios aqui no chat e no pessoal estou recebendo. E a gente teve algumas perguntas, eu fiz uma lista de perguntas para você, brincando. Beleza. Uma das pessoas perguntando se o senhor teve alguma oportunidade de fazer, se o Brasil teve oportunidade de fazer alguma avaliação externa conjunta sobre a implementação do Regulamento Sanitário Internacional, se você podia comentar a respeito. Vamos ver se alguém coloca esse livro sobre as experiências do EpiSUS, os bastidores, que é bem curiosa. Isabel Domingos que perguntou sobre a avaliação externa da implementação do RSI. Como você quer fazer, Sandra? Eu já vou respondendo ponto a ponto ou quer fazer por bloco? Acho que sim. Eu coloquei isso, essa discussão... Deixa eu responder essa, depois a gente vai fazendo, aí você vê se dá para juntar e a gente junta por temas, né? Então, em relação a essa pergunta, quem fez a pergunta, por favor? Foi a Isabel Domingos. Isabel Domingos. A Isabel, ela faz uma questão muito, muito importante. E, para isso, eu vou usar aqui um slide para ilustrar essa questão da Isabel,
que ajuda bastante a entender. O que a Isabel está dizendo é o seguinte: pelo Regulamento Sanitário Internacional, nós temos 4 eixos para podermos cumprir. Um é a autoavaliação interna. Então, a gente faz isso com regularidade, pelo menos fazíamos essa autoavaliação baseada num instrumento que eu, Eduardo, e nós participamos do desenvolvimento junto ao Mercosul. Eu cheguei a ser coordenador de vigilância em saúde do Mercosul durante algum período, e nós criamos um instrumento de diagnóstico. Esse instrumento, infelizmente, se tornou um instrumento de monitoramento da Organização Mundial de Saúde. Então, quando se fala em avaliação interna, é um instrumento que nós desenvolvemos ainda no âmbito do Mercosul, aqui, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. Aí, isso é obrigatório, o país tem que fazer essa autoavaliação. Segundo ponto, o país fazer, pelo menos ao final da emergência, as lições aprendidas e documentar essas experiências. Isso é papel do país também. Depois tem a realização de exercícios simulados, por isso que eu expliquei para vocês lá, inclusive está no nosso material do módulo 4. Por fim, tem uma questão que é a avaliação externa de um grupo independente. O Brasil, nós fomos contra, eu fui contra essa avaliação independente, nos termos que foram colocados pela Organização Mundial da Saúde. Por quê? Vou explicar. Primeiro que não havia uma definição clara de quem iria pagar, né? Então, eu chamo a avaliação externa, mas quem paga sou eu que tenho que chamar e eu que tenho que pagar. Quem é que vai fazer essa avaliação? São pessoas que conhecem o Brasil, ou eu vou trazer só gente lá da Ásia, da África, para avaliar se eu estou bem ou se eu estou mal? Terceiro, o que vai ser feito ou qual vai ser o impacto dessas informações? Eu vou usar essa avaliação externa para quê? A gente já teve episódios que talvez muitos não saibam, mas, por exemplo, nós tivemos uma epidemia, eu acho que foi em 2007, se não me engano, de febre aftosa no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Essa epidemia, a Coreia do Sul, ela rejeitou comprar soja do Brasil alegando febre aftosa. Ou seja, eles estavam usando de um evento sanitário que não tinha nada a ver para poder fazer reserva de mercado, para comprar mais barato, ou para comprar de outros mercados, ou para inflacionar essas commodities. Então, assim, quando a gente está falando de saúde, a gente não está falando só de uma coisa muito, como se diz, do altruísmo maravilhoso. Não. Tem muito interesse, é dinheiro, é comércio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente foi contra. Iria acontecer uma avaliação externa em 2019. Eu estava organizando para a gente fazer uma avaliação de testes, né? Eu não sei se já aconteceu depois que eu saí de lá, eu não tenho informação se aconteceu. Se alguém do Ministério souber, pode falar. Mas, assim, é preocupante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e não ir tanto assim achando que vamos fazer porque isso vai nos ajudar. Às vezes pode nos atrapalhar e a gente tem que deixar claro quais são as regras do jogo. Só para um detalhe, só para complementar por que é importante. Teve um outro episódio de emergência que aconteceu, foi na Malásia, se não estou enganado, 2005, não me recordo o ano. Teve uma epidemia de influenza nesse lugar. Aí, Austrália, Estados Unidos e Japão foram para lá investigar esse negócio. Colheram amostra de suave, amostra desse lugar. Levaram para os Estados Unidos. Entregaram essas amostras para a empresa privada, para laboratórios privados. Os laboratórios privados desenvolveram. No meio da emergência, voltam lá os laboratórios com a vacina desenvolvida querendo vender para o país. Então, ali gerou-se uma discussão ética muito grande que até hoje não está resolvida. Esse catarro, essa amostra é de quem? Ela é do país? É um insumo? Porque não teria vacina se não tivesse a secreção, se não tivesse isolado o vírus. Então, você está discutindo ali commodities, você está discutindo estratégia, você está discutindo dinheiro, você está discutindo recursos tecnológicos, desenvolvimento científico. Então, o país que não se atentar a isso, ele vai ser só consumidor. E um consumidor rasteiro, fraco.
Então, nós não somos assim, a gente tem que estar preparado para a emergência e sabendo muito bem o que vão fazer com essas informações. Então, é nesse sentido. Sandra? Eu queria, bem interessante sua colocação, para a gente ter um panorama mais macro, né? E eu queria só convidar vocês, a Thaisa colocou aí os links do vídeo epidemia, o professor Anderson foi um dos coordenadores, junto com a professora Carla Baeta, do módulo 4, um módulo muito interessante para a preparação, né, de crises sanitárias, para todos os profissionais de saúde. A gente chamou isso de plano de contingência e dimensões para a sua operacionalização. E ele brilhantemente planejou todo esse curso e todos os elementos, né, que esse curso precisava ter para que a gente se preparasse, né, para essas condições sanitárias e para outras crises, porque ele é um módulo que não se aplica só às doenças infecciosas. Eu convido vocês a entrarem, participarem, é um curso gratuito, que esse curso, mais 3 cursos, que o de Covid, de arboviroses e o de fundamentos e tecnologias para enfrentamento dentro do SUS, vai compor uma especialização que a gente vai abrir um chamamento agora em abril, maio. Então, todos os concluintes desses 4 módulos, que esses módulos aí à distância, aí no seu tempo, ao concluírem, podem participar da especialização. Na especialização, a gente vai trabalhar com resposta rápida, no âmbito da vigilância, ou seja, como que a gente faz uma revisão rápida, dando a literatura, como se fosse um passo a passo de uma revisão sistemática, mais rápida, né, para tomada, porque às vezes o decisor toma a decisão e não utiliza as melhores evidências. Então, a ideia é a gente se preparar para esse cenário do uso de evidência. Daí, Wanderson, eu queria só te colocar que eu achei muito interessante, eu não conhecia o material do Canadá, porque há cenários, né, onde a população precisa estar preparada para aquilo que a gente não tem governabilidade de prevenir. Então, achei fantástico essa perspectiva que você trouxe. É importante, inclusive o caso Machado, lá na Fiocruz do Rio, a gente já conversou sobre isso várias vezes, só que a gente não conseguiu. Eu acho que a gente tem um desafio, Sandra, que é incorporar conhecimentos sobre preparação e resposta à emergência desde a escola. No Japão é feito assim, desde a escola. Em alguns lugares você vai ter que, obviamente, preparar. Aí começa a gerar uma cadeia de promoção do conhecimento virtuosa. Por exemplo, a preparação, a abordagem na escola do Ceará vai ser diferente da abordagem do Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. E quem pode fornecer melhor essas informações? As equipes de saúde da família, a vigilância municipal. É muito fantástica essa perspectiva, e eu acho que abre um escopo assim, muito interessante, mas em que a gente não tenha nenhuma governabilidade e não há mecanismos tão a curto prazo para prevenir. Então, a gente precisa incluir, o Canadá tem muito essa perspectiva mesmo de incluir a comunidade nas suas ações, em tudo, inclusive na discussão das evidências, eles já fazem isso. Eu acho que a gente, com urgência, Petrópolis foi uma situação muito grave, Brumadinho, todas essas situações em que era muito possível que aquilo acontecesse, e a gente simplesmente não se preparou. E acho que a gente precisa aprender, né, com os erros e com as tragédias. Eu queria fazer um exercício de futurologia na epidemiologia, aqui não sei se você aceita, mas assim, o que te preocupa para o futuro? Você falou lá no início da sua aula que há uma discussão aí de que os vetores e as doenças relacionadas à saúde animal, então essa perspectiva aí da saúde única pode ser a discussão que a gente vai ter que enfrentar. Mas o que te preocupa? Você acha que são desastres naturais, que estão aumentando? Me parece, né? Só minha impressão, não tenho muita experiência nesse campo, ou você ainda, a sua preocupação está no campo das infecciosas, dos vírus, ou saúde mental, para onde você, na saúde animal, para onde você acha que a gente pode ir? O que te preocupa a partir da sua experiência?
Bom, Sandra, são preocupações múltiplas, porque a gente pode ter um evento que não seja... Eu sempre cito o exemplo do Haiti e da Flórida. A Flórida tem furacões regulares, assim como o Haiti tem. Na Flórida, as perdas são materiais, não são humanas. No Haiti, as perdas são humanas. Então, a gente tem que estar preparado para situações emergenciais de uma maneira mais ampla. A gente tem que parar de fazer, por exemplo, eu tenho criticado muito e chamado a atenção, criticado no sentido de construir saídas. Tá? Na situação da Covid atual, este momento em que eu tenho uma queda de casos, eu tenho que me preparar para colocar Covid como uma vigilância de rotina. Eu tenho que pensar que aquele dinheiro que está liberado para a emergência, ele vai acabar uma hora. Então, eu preciso incorporá-lo, ou se está faltando dinheiro, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar incorporá-lo, e se não tem, eu tenho que saber com o que eu vou ter que poder contar numa situação em que eu não tiver mais a emergência. Por isso que esse é um período que a gente chama de período de transição, interepidêmico, na verdade. A gente está num período de transição interepidêmico, porque possivelmente a gente pode ter algumas outras recrudescências algum tempo depois. Então, a minha preocupação maior é a gente não ter aprendido absolutamente nada com esse desastre que aconteceu no Brasil. Essa é a minha preocupação. Porque se a gente não aprendeu com mais de 660 mil óbitos, se a gente não colocar esse aprendizado na ponta do dedo agora nas eleições no final do ano, a gente está assinando um atestado de ignorante, burro, de uma sociedade ignorante. Porque a gente vai vivenciar, por mais quanto tempo, pessoas morrendo por essa doença e achando que é normal. Agora, é claro que a gente vai ter epidemias. Só para você ter ideia, Sandra, a dengue, agora, neste ano, teve 55% mais casos do que no ano passado. E quantas vezes você viu falar disso na imprensa? A gente não está falando, tem gente morrendo de um monte de outras coisas, é natural. Só que tem acontecido emergências dentro da emergência que também não estamos dando conta de perceber. E a sociedade está ficando cansada. Então, eu estou preocupado com doenças emergentes. É natural, porque pode ser... eu poderia elencar com você um sem número de emergências preocupantes. Poliovírus para o poliovírus selvagem, eu destacaria como um primeiro ponto. Mas por que você está preocupado antes? Porque o poliovírus ele foi eliminado, ele não foi erradicado. E a gente está com menos de 70% de cobertura vacinal contra a poliomielite. Então, é uma preocupação real. Eu tenho preocupação da gente esgotar nossas capacidades de resposta, como, por exemplo, antibióticos. A gente já tem cepas ou linhagens de gonorreia, uma doença secular, uma doença que a gente acha que é só nos prostíbulos que tem, gonorreias multiresistentes, que não tem mais tratamento, você não tem mais antibioterapia para fazer. A gente tem vivenciado o risco do H5N1, que ainda não apareceu, mas vai acontecer. Uma epidemia novamente por uma outra doença respiratória, a influenza aviária, né? Ou seja, ela ainda está toda hora ali, ela salta barreira animal, infecta humano e depois desaparece, causa alguns casos e tal, mas ainda não se estabilizou ao ponto de ter transmissão pessoa a pessoa. Então, a gente diminuiu o tempo entre as epidemias. As epidemias agora não vão acontecer a cada 100 anos. A gente está vendo a última epidemia ultrapassando do SARS-CoV foi em 2002. A gente está falando de 20 anos entre uma coisa e outra, menos de 20 anos. Então, a gente pode se preparar, porque com o nível de desmatamento que a gente está fazendo,
Com esse governo incentivando desmatamento ilegal, garimpo ilegal, a gente vai se encontrar com o vírus e de uma forma não preparada, porque isso não ocorre de uma forma organizada. Então, esse vai e vem, né, o próprio, como vocês vivem aí no Mato Grosso do Sul, né, essa exploração, o agronegócio, né, que é a nossa esteira, a gente continua sendo um país igual aquele da época da colonização, né, vendendo produtos naturais em troca dos manufaturados. Então, assim, a gente vai continuar assim até quando? Então, qualquer cenário pode ser uma gripe, nós vamos nos dar mal, porque nós não estamos preparados. Então, precisamos, sim, colocar gente mais para fazer esse curso, fazer um módulo, ajudar-nos a aprimorá-lo, né? Aprender como se preparar, principalmente gestores. Aí a gente tem que atingir os novos gestores. Gestores aí não é só o secretário, é o coordenador, é o superintendente, é o gerente, é o chefe da unidade de saúde. Eu acho que é por aí. Eu estou aqui olhando no chat e algumas pessoas. Minha pergunta sempre é por que a gente quer incentivar. Esse módulo foi criado, né, pensando exatamente no trabalho que vocês fizeram durante a pandemia de preparar todo aquele arcabouço para o enfrentamento. Acho que você foi uma figura muito inspiradora, né? A gente ouve você contando a sua experiência e fala, nossa, quero ser epidemiologista. Então, a gente estimulando os epidemiologistas de campo, né, que é uma formação que, na sua gestão, também foi muito incentivada. Hoje, a gente tem aí os epidemiologistas no nível fundamental, no intermediário, que também é uma proposta de estruturação de recursos humanos. A gente, de alguma forma, ancorou muito os recursos humanos. Mas eu acho que a gente ainda não tem medo de se preparar para os enfrentamentos. E aí, acho que a Larissa colocou aqui uma observação, a filosofia que Deus é brasileiro não permite que nos preparemos para as calamidades. Eu penso até que, de alguma forma, eu acredito em Deus, mas eu acho que não é por aí, porque Deus é da humanidade inteira, e muitos países se preparam, né? E outros se preparam tanto que preparam a comunidade para que ela se prepare do que não é evitável, do que não está na governabilidade preventiva. A Mireina, né, no Brasil ainda se considera que se preparar para emergências é desnecessário, porque isso não vai acontecer, até que isso acontece. Então, eu acho que se a gente não conseguiu avançar tudo que a gente deveria, né, para que as perdas humanas fossem menores e mesmo as sociais, a gente já avançou, né? Esse grupo está aqui se reunindo, pensando nisso. Hoje a gente já tem pessoas para procurar, para discutir esse assunto, você, a própria Carla, o Eduardo Age, que foram as pessoas que prepararam o curso. Então, eu acho que a gente teve alguns avanços, mas a gente precisa avançar muito mais, porque o Brasil tem um sistema de vigilância muito interessante, muito bom, muito qualificado, há muitas pessoas bem preparadas para esses enfrentamentos. Daí, eu queria estou bem curiosa com esse livro aí do EPSUS que vocês escreveram, vou ler a experiência de vocês de bastidores, acho que ler as experiências e aprender aprender as lições, né, para a gente errar menos. E aí, eu queria que a gente, meio que encerrando, eu queria que você me ajudasse a pensar, assim, o que você acha que o serviço de saúde tem mais de fortaleza, né? E onde é que eles erram mais nessas preparações? Você trouxe muitos aspectos, mas eu queria que a gente fosse começar encerrando a nossa fala, a sua fala, né? Pensando nas nossas fraquezas e as nossas fortalezas, e aí, se quisesse deixar uma mensagem para os profissionais, acho que a gente começa a pensar em encerrar esse momento, que foi muito brilhante. Obrigado. Sandra, eu acho que o pior do brasileiro aí, de nós todos, e eu me incluo nessa, acho que isso é um problema que a gente tem cultural, é de escrever e não ler, né? A gente tem muito material pronto, muito material de muito boa qualidade,
Só que eles são desorganizados, na hora que você precisa, você não acha, estão desatualizados. Então, por exemplo, na época da pandemia de H1N1, a gente fez um livro que era grossão, assim, bem grossão. Eu aprendi que, com os meus mestres das emergências, que se você prepara um livro de emergência, ele ficar em pé, você pode reescrever, ele não presta. Então, a gente vai precisar rever, né, e fazer coisas mais objetivas, simples, práticas, pops, sabe, materiais modulares, e deixar de fazer isso. Quando eu era estudante, eu sou enfermeiro de formação. Eu ia para os postos de saúde, lá nos estágios, e eu via aqueles armários lotados de cartazes, de material. Aí eu chego no Ministério da Saúde, eu fui no almoxarifado da Chunasa, eram milhares de cartazes e livretos. O povo fica guardando material. Aí você fala assim, não, eu não vou distribuir, não, porque uma hora pode precisar, né? Vai precisar aqui, depois eu vou precisar e não vai ter. Caramba, perdeu a validade. A gente tem que melhorar essa nossa cultura mesquinha, pequena, rasa de organização. Eu queria encerrar mostrando, que é um slide que eu não mostrei estrategicamente, porque eu queria encerrar com ele, que é esse aqui. Ó. Deixa eu achar ele aqui. Que é esse aqui. Porque o tema da nossa aula é a experiência em crise. Só que crise, para nós, epidemiologistas de emergência, é a perda da governabilidade. Então, o que eu quero exatamente é não deixar que a emergência se torne uma crise. Eu quero controlar isso. Então, ficou muito legal essa provocação, porque me permite mostrar que a gente, até se tornar crise, eu tenho capacidade de me preparar, eu tenho capacidade de identificar o evento, de controlá-lo, de fazer uma recuperação e me autoavaliar fazendo uma documentação e aprimorando o que eu escrevi. Agora, eu só posso aprimorar o que eu escrevi se eu ativar, se eu colocá-lo em prática. Essa é a mensagem que eu deixo e convido. Eu acho que não tem como nos prepararmos sem educação. Então, assim, eu aprendi e tenho um conhecimento de alguns anos, algumas décadas, mas eu não sei muita coisa, eu preciso aprender muito ainda. E eu vou continuar estudando, eu vou continuar me preparando, eu vou continuar treinando, testando, e é assim que a gente vai conseguir avançar. Aquele que acha que já sabe tudo, não sabe nada. Então, precisamos trabalhar e fazer mais cursos, sabe, Sandra? Não é um curso só que vai dar conta. A gente tem que fazer mais cursos, mais módulos, mais ofertas, porque as pessoas são diferentes, as pessoas são singulares. A gente vai ter que ter ofertas diferentes, né? A parte de comunicação de risco é uma área que precisa ser trabalhada, principalmente nas escolas de comunicação, ou seja, a gente tem muita coisa para aprofundar. Obrigado. Eu queria, então, vou chamar a Thaísa para fazer o encerramento, porque ela começa, a Thaísa é a nossa jornalista, muito famosa aqui no nosso estado, porque ela é de uma rádio, e ela é comunicadora por excelência, né? Faz um programa bem interessante, que é de vigilância participativa. Falo para ela que é um dos programas do trânsito, e o comunicador vai guiando as pessoas para onde não ir, que acaba sendo uma vigilância participativa, né? Exato. E te agradecer muito, não só pela construção do curso, pela sua trajetória profissional e a sua contribuição como profissional individual mesmo, né? Todo um esforço como secretário na época, e às vezes a gente recebe poucos agradecimentos, então, como cidadã, como enfermeira também, te agradecer pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que passou, mas e por agora, pelas suas contribuições
no momento, né, em que vão se estabelecer, e pelo legado que você deixou, no sentido de ser referência nessa discussão dos enfrentamentos de crises sanitárias. E só dizer que quem financiou todo esse curso e continua financiando é a SVS, o DESARTE, mas que foi todo organizado pela Fiocruz Mato Grosso do Sul, que é uma unidade que tem uma área de educação, a nossa coordenadora de educação, que a Débora está aqui presente, nos acompanhando. Um beijo na Débora, um beijo lá em Jaque, um beijo na Dani, todos os amigos queridos de lá, e todo mundo que está nos assistindo aí. Eu estou vendo aqui vários amigos mandando mensagem. Obrigado a todos vocês. Estou com saudade, e se eu estou hoje com esse nível de conhecimento, saibam que todos vocês participaram dessa construção. Eu queria, então, agradecer e deixar com a Thaísa para ela fazer o nosso encerramento. Vou só fazer aqui um breve encerramento para todo mundo, agradecer a participação de cada um, né? A gente teve aí mais de quase 80 pessoas participando, ficando até o final, né? Isso é muito legal, mostra aí todo o carinho e toda a vontade que as pessoas têm de sugar esse conhecimento do Dr. Anderson, né? Bom, pessoal, eu sou particularmente fã do Dr. Anderson, já tive a oportunidade de falar isso para ele nos bastidores. Muito obrigado pelo seu trabalho. Bom, lembrando, pessoal, que a matrícula para o Vigipedemia, ela está disponível no portal da UNASUS. A gente colocou os links, né, aí no chat para vocês, então ainda dá tempo de vocês clicarem. Então, vocês podem buscar também lá no portal da UNASUS pela palavra Vigipedemia, tudo junto. Só buscar lá no portal, já vão aparecer os 4 módulos autoinstrucionais. Lembrando que para seguir para a especialização, você precisa realizar esses 4 módulos. O edital ainda será lançado e você aí pode se tornar um especialista a partir desses módulos de ensino. Bom, você pode estudar no seu tempo, conforme aí a sua demanda, então não tem desculpa. Sim. Doutora Thaís, eu vou ter que pedir licença, que eu estou entrando a outra reunião. Tá bom, aqui, doutor. tá bom? Tá bom. Obrigado. Muito obrigado demais. Tudo de bom. Obrigada. Obrigado a todos. Tchau. Obrigada. Bom, e se você aí, gente, já fez os módulos, aguarde então ser chamado para especialização, que a gente vai encaminhar no e-mail de todos vocês que já estão inscritos no Vigipedemia. Muito obrigada a todo mundo que participou. Até a próxima oportunidade. Essa aula completa do Dr. Anderson vai estar disponível dentro, né, do módulo de plano de contingência. A gente vai colocar um trechinho para vocês no YouTube e depois o link para vocês se encaminharem para ter acesso a ela completa dentro da plataforma da UNASUS do módulo do plano de contingência, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que participou. Até a próxima oportunidade. Obrigada, doutora Sandra. A gente ainda segue aqui, né? Vamos conversar um pouquinho, mas obrigada a todo mundo que esteve presente, tá? Até breve, gente. Obrigada a todo mundo. Débora, Silvia, Ana. Vou esquecer o nome se eu for falar, mas muito obrigada a todo mundo, tá? Um abraço, até mais.